Senhor vem falar conosco nesta noite. Diz assim: filhas queridas, o céu responde diferente. E o céu responde diferente, tem dois lados. Nós podemos olhar e dizer: sobre a minha vida, sobre as minhas circunstâncias, o céu responde diferente. Mas também nós podemos dizer que a respeito daquilo que eu levanto diante de Deus, da minha adoração, da minha vida diante dEle, também o céu responde diferente. Eu quero pedir a você que abra a Bíblia agora, no livro de Isaías, no capítulo 55. Um texto que fala profundamente ao nosso coração. Isaías 55, 6 em diante. E diz a palavra do Senhor: neste dia, nesta terça-feira, neste lugar, para mim e para você, não é palavra de homem, é palavra de Deus. E o Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O céu responde diferente. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será. Diga bem forte: assim será. Diga para você: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando eu pensava nesta palavra, o Senhor disse: há muitas mulheres pensando em desistir. Desistir da jornada. E muitas vezes você diz assim: desistir da jornada é eu virar as costas para Deus. Mas eu queria dizer para você que não é só isso. Desistir da jornada é quando a gente resolve se sentar e não fazer mais nada. É quando as lutas e as provações são tão grandes sobre as nossas vidas, que a gente senta e diz: nada mais, não quero fazer mais nada. Eu só quero ficar aqui quietinha no meu canto, ouvindo, mas quieta no meu canto. Isso pode ser um sinal de desistir de jornada. E eu queria dizer para você
que Deus tem respostas para dar sobre esta jornada que você talvez esteja sendo tão pesada sobre a sua vida. E o céu responde de forma diferente. O céu tem resposta para todas as coisas. Deus não está tão longe que não possa nos ouvir, que não possa nos tocar e que não possa nos livrar com a sua mão de poder. Saiba disso, minha irmã, a resposta de Deus sempre será superior à lógica humana ou às circunstâncias que estamos passando. O céu, ele não responde porque você está com pressa para receber uma resposta de Deus. Não. O céu tem pressa em ver você e eu nos posicionarmos diante de Deus. Não é a respeito de respostas de oração, é a respeito de posicionamento em Deus para receber a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não gaste suas forças correndo atrás das respostas, mas Deus está esperando que eu e você, a gente se posicione em obediência diante dEle, porque Deus fala conosco. E certamente a resposta de Deus sobre a sua circunstância, sobre a minha circunstância, ela será diferente do que o mundo está dizendo. E o que Deus está mais olhando para cada uma de nós, queridas, não é o que nós estamos pedindo. É claro que a Bíblia diz que nós podemos abrir o nosso coração e pedir a Deus, e Ele diz: peça. Mas Ele não está dizendo isso porque Ele não conhece a sua luta ou a minha luta. Sabe por que Ele diz isso? Porque nós precisamos entender o tamanho da nossa luta e decidir nos posicionar diante do Senhor e diante das circunstâncias pelas quais temos passado. Queridas irmãs, eu tenho atendido muitas mulheres. E quantas mulheres chegam e dizem: pastor, eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais forças para lutar pelo meu casamento. Eu não tenho mais forças para lutar por um filho. Pastor, eu não tenho mais forças para lutar financeiramente, porque eu não tenho ninguém para lutar por mim financeiramente. Pastor, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais forças. Sabe por quê? Deus está esperando que eu e você nos posicionemos diante dEle. Queridas, se você pode gravar uma coisa desta noite, eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo de posicionamento. Não dá mais para ficar em cima do muro. Esses serão vomitados da boca do Senhor, está escrito. É tempo da igreja do Senhor Jesus se posicionar nesta palavra e vê-la se cumprindo de forma sobrenatural na nossa vida. Prepare-se, porque Deus prova o coração daquele que se posiciona diante dele. Não é tão simples assim. Estou aqui, Senhor. Deus prova. Deus prova, porque quando Deus começa a nos provar, sabe o que Ele realmente está fazendo? Ele está fazendo uma obra dentro de nós. Ele começa a desconstruir os conceitos que foram impregnados dentro do nosso coração por este mundo. Ele começa a arrancar pela raiz, e muitas vezes, quando o Senhor está arrancando esses conceitos humanos, esses conceitos da carne, dói. Porque isso envolve um outro posicionamento. O
o posicionamento do reino de Deus que vem sobre nós e diz: perdoe. Não consigo. E o Senhor diz: perdoe. E você diz: não consigo. E o Senhor continua trabalhando, porque o céu é diferente. E o Senhor continua trabalhando. E o Senhor vai moldando, como um oleiro vai moldando aquele vaso. E de repente, a gente começa a dizer: molda-me, Deus. E o Senhor começa a tirar as escamas dos nossos olhos. Porque nós não perdoamos porque nós queremos, mas nós perdoamos porque o Espírito Santo se move dentro de nós. Isso é estar posicionada na palavra de Deus. E Deus vai arrancando aqueles conceitos do mundo que nos aprisiona e nos faz com uma visão tão pequena. E a gente diz: Senhor, eu não vou conseguir mais ficar nesse casamento. Senhor, não vai ter jeito. E o Senhor diz: vai sim. Vai sim. Vai lá, filha. Vai lá para aquele cantinho secreto. Eu vou te mostrar o sobrenatural acontecendo. Porque eu sou mulher. Eu sei como é que é. A gente luta pensando que a gente pode transformar o coração do homem. E a gente não pode, queridas. Quem transforma o coração é Deus. Mas uma mulher ajoelhada diante do Senhor, ela vai ver o sobrenatural de Deus. E também eu tenho visto no nosso meio Deus fazendo esta obra maravilhosa de restauração de casamento, de restauração de amor, restauração de filhos. Porque neste caminho e nesta jornada, o Senhor tem propósitos na sua vida, propósitos na minha vida. E sabe, queridas, isso fala do processo de Deus na nossa vida. E eu sei que se não for 100%, 99,9% de nós que estamos aqui, estamos sim passando pelos processos de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode perguntar: mas por que eu vou dar glória a Deus? Você não sabe nem o que eu estou passando. Vem passar o que eu estou passando para você dar glória a Deus. Porque nós não andamos por vistas, mas nós andamos pela palavra do Senhor. E eu digo que 99,9%, para não dizer 100% de nós, estamos passando sim por uma jornada. Nós estamos passando por um processo de Deus na nossa vida. E isso tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. O Senhor está arrancando as mulheres da superficialidade para levá-las para algo mais profundo. Porque as batalhas que temos que travar nesses dias, minhas irmãs, não são batalhas fáceis. Não são batalhas que a gente vence na nossa força, na nossa própria sabedoria, na nossa inteligência. As batalhas dos últimos dias são batalhas fortes e são batalhas que o Senhor nos ensinará e nos fará vencer cada uma delas. Porém, no caminho, neste processo de Deus, algumas estão querendo desistir. Estão dizendo: Deus, eu não aguento mais. Estão dizendo no seu coração: acho que o Senhor não está entendendo. Acho que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, Deus. Eu não suporto mais. Mas o céu fala diferente. Eu me lembro quantas vezes, minhas irmãs, na minha jornada, neste processo que Deus tem feito na minha vida, quantas vezes eu ia dormir dizendo: Deus, amanhã eu não levanto mais. Amanhã, Senhor, eu entrego os pontos, eu não tenho mais força, o Senhor não está entendendo. Mas o céu fala diferente, né?
Então o Senhor vinha e dizia assim: dorme, filha. Amanhã as minhas misericórdias se renovarão sobre a sua vida. E você vai levantar. E você vai trabalhar. E você vai produzir para o meu reino. Porque eu sou a força, a tua força. Eu te sustento na palma da minha mão. Isso tem sido uma experiência tão profunda na minha vida. E eu sei que muitos aqui estão passando. Muitas estão passando pela mesma situação. Deus não nos desampara. Deus não nos envergonha. Deus é Deus. E está escrito: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Conceitos terrenos precisarão sair do nosso coração, dando lugar a conceitos do céu. Deus vai nos tirar da superficialidade, nos levar para a profundidade nele. Entenda, Deus não começa um processo para deixar incompleto. Por isso, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não desista. Mas diga de verdade. Olha para a pessoa que está do seu lado, porque você não sabe o que ela está passando. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: minha irmã, não desista. Seja um profeta de Deus, não desista. Não desista dos processos de Deus na sua vida. Porque para que ele se cumpra, é necessário que você seja constante na presença do Senhor. E hoje nós vamos orar aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque eu sei que as lutas são fortes. E sei que muitas vezes, quando as lutas se levantam, e ela é intensa, nós nos sentimos sim, enfraquecidas. E é por isso que nós estamos aqui juntas nesta noite. Eu não estou dizendo nenhuma novidade para você, mas nós estamos aqui para impor as mãos sobre você que está pensando em desistir, ou você que está se sentindo enfraquecido e dizendo: por favor, me ajuda a caminhar. E nós vamos aqui orar e impor as mãos sobre você nesta noite, para que você saia daqui renovada, com a sua mente renovada pela palavra de Deus, que é viva, que é eficaz para a sua vida, para a sua circunstância, para o processo de Deus na sua vida, para te dar forças para você ir todo o caminho. Porque sabe o que acontece no final do caminho, no final do processo? Vem alguma coisa que o diabo odeia. É por isso que ele tenta nos parar, queridas. Porque no final de cada processo, tem alguma coisa que acontece que o diabo odeia. E você sabe o que é? Sempre, ao final de um processo de Deus na nossa vida, quando Ele conclui a obra na nossa vida, sabe o que vem? Poder e autoridade. O diabo não se importa de você saber. Deixa saber. Mas ele odeia que você consiga resistir em toda a jornada, em todo o processo, porque ele sabe o que o processo de Deus na nossa vida causa. E ele causa poder, autoridade. E quando nós nos levantamos e oramos, e impomos as nossas mãos umas sobre as outras, e impomos as mãos sobre os nossos maridos, e impomos as mãos sobre os nossos filhos, algo sobrenatural acontece, porque não é mais a respeito da Meire, não é mais a respeito da Joana, da Maria, da Cláudia, mas é Deus
agindo através da sua vida, da minha vida. Flui poder, autoridade. Porque poder e autoridade não tem a ver com o volume da minha voz. Porque poder e autoridade não tem a ver com a interpretação que eu possa dar. Poder e autoridade tem a ver com processos de Deus finalizados na nossa vida. Portanto, não desista. E hoje nós temos aqui conosco uma jovem, a Nicole. Quantos conheceram a Nicole nas últimas conferências aí? Vocês lembram dela? Ela é a filha da pastora Ashley. Lembra? Quem estava aqui quando ela cantou aqui, cantou em português? As meninas cantaram em inglês. Foi assim, uma coisa linda. E aprove a Deus eles estarem aqui. E hoje de manhã, quando eu me preparava e pensava, Ele disse, deixa ela falar. Deixa ela dar o testemunho dela. Porque eu fiz um processo na vida dela, até algo que ela pedia ao Senhor acontecer. Deixa ela falar do que ela tem vivido. E deixa ela contar. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, o céu responde diferente. E eu queria chamar a Nicole, please. Nicole, can you come here, please? Gente, glória a Deus, pode dar uma salva de palmas mesmo para o Senhor. Agora, vai todo mundo entrar em intercessão, gente. Porque meu inglês é isso. É aquele inglês só lá para casa, entendeu? E eu fiquei atrás de muitas mulheres que pudessem me ajudar, mas ninguém podia hoje. Aliás, tem alguém aqui que fala inglês muito bem, eu sei que a Fátima fala, mas ela disse, pastor, eu te ajudo lá de baixo. Se você errar alguma coisa, eu te corrijo. Mas ela está hoje precisando ficar ali, né? E tem alguém que fala muito bem inglês aí, que quer assumir meu lugar aqui? Eu passo o lugar, hein, gente? Senão vocês não vão dar risada de mim, tá bom? Eu vou tentar ser o mais fiel possível. Leozinho, me ajuda aí. So, can you please share with us? Can everyone hear me? Yes, I think we're good. Yes. Ela fala inglês muito bom. Não, obrigada. Para casa só, gente. Mas Muito vamos obrigada. lá. Thank you. I sincerely want to say, Sinceramente, eu gostaria de dizer. muito obrigada, pastora. Oh, muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Pastor Mary, I know you have to translate me, so it's strange. She is a mother to so many of us. Pastora Mary é mãe de muitos de nós. And I'll tell a shorter testimony before my long story first. E eu queria compartilhar um testemunho antes de contar a minha história. My husband is sitting on the front row. You can all wave to my husband. Meu marido está sentado aqui na frente. Esse príncipe, gente, esse escolhido que está aqui no nosso meio hoje. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? He's the greatest man who's ever lived. Ele é o melhor homem da vida. He's a man full of faith. É um homem cheio de fé. And when we began our journey out of Ukraine, where we live, Quando nós começamos a nossa jornada lá na Ucrânia, onde nós moramos, we didn't know if we would make it to Brazil. nós não sabíamos se nós conseguiríamos vir ao Brasil. A lot of things have to happen correctly for us in our travel to go to other nations. Muitas coisas precisam acontecer corretamente na nossa vida antes que nós tenhamos permissão para sair. And God gave grace where we needed it. E Deus nos deu graça, que era o que nós precisávamos. But my husband has great faith to obey God. Mas ele tem uma fé muito grande para obedecer a Deus. And he said, let's buy tickets for 6 hours from now and just go to Brazil. E ele simplesmente olhou para mim e falou, vamos comprar as nossas passagens para o Brasil. 6 horas de nós sairmos antes de nós sairmos de lá. And I called Pastor Mary. E eu telefonei para a pastora Mary. I said, we're coming to Brazil. E eu disse para ela, nós estamos indo para o Brasil. And she basically said, I'll help you.
E ela falou, então, ok, eu ajudo vocês. She's taken such good care of us. E ela tem cuidado da gente aqui. And it simply wouldn't be right to come and not thank her for giving us not just the comforts we need, but making us really at home. Aí eu não poderia deixar de dizer para vocês o quão feliz eu estou de estar aqui. E ela me recebeu tão bem na sua casa. Yes, coming to Brazil feels like coming home in my heart in so many ways. Vir ao Brasil significa no meu coração chegar em casa. But coming to this church really feels like coming home. Mas chegar a esta igreja realmente me faz sentir em casa. Because we agree in the spirit about who God is and his love for us. Porque nós nos acordamos entre nós sobre Deus e quem Ele é. I know that us, the women in this room, are anointed daughters of God. E eu sei que as mulheres que estão nesse lugar são filhas de Deus. And what Pastor Mary said is we're pushing against these resistances and trying to get a breakthrough. E aquilo que a pastora Mary falou sobre nós resistirmos. And I want to share with you my story and testimony is that obedience brings the breakthrough. E eu quero compartilhar então o meu testemunho dizendo que a obediência quebra as barreiras. My life since becoming a Christian about 10 years ago. Minha vida desde que me tornei cristã 10 years ago, há 10 anos atrás, It's been a life of submission and obedience. tem sido uma vida de submissão e obediência a Deus. Just not by my own strength, but by the grace of God. Não Glory to por God. causa das minhas forças, mas por causa do Senhor, da força do Senhor na minha vida. He will lead us in a journey that requires us to say no to our own desire. Ele vai liderar a nossa vida e nos ajudar a dizer o não quando precisa. Because when we say no to ourselves, we Porque- can give a yes to God. Porque quando nós dizemos não para nós mesmos, nós estamos dizendo sim para Deus. You know my mother's story. Vocês conhecem a história da minha mãe. That she and I both came out of a false religion and into truth. Nós duas saímos de uma falsa religião para a verdade em Cristo. And that was my first big no, was no, I will not submit to a church that doesn't preach the gospel. E esse foi o primeiro grande não que eu disse, quando eu tive que dizer àquela religião não, porque ela não trazia a verdade do evangelho. That no liberated me to say yes. Aquele não me liberou para dizer sim. To say yes to Jesus, Sim para Jesus, to learning what truth in the Bible is, aprender as verdades que a Bíblia diz, to welcoming Christian community in my life, vir e ter comunhão com os cristãos and to begin the Christian journey of sanctification, e iniciar aquela jornada de santificação, becoming holy, becoming what Jesus intends. chegando a ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, santas. I love that word, chegando. Beautiful. Chegando. So, in that obedience, it led to more no's and more yeses. Can you say again? The obedience leads to no and to yes. A obediência nos leva a nãos e a dizer sim. I was working as a missionary in Europe. Eu trabalhei como missionária lá na Europa It was my first trip to Brazil, was from Europe with a missions group. e eu vim a primeira vez que eu vim do Brasil, eu vim da Europa para cá para fazer um trabalho aqui. And I knew with very deep conviction, I felt called to live in Europe. E eu sabia muito fundo no meu coração que eu tinha um chamado para morar na Europa. But when my program finished, I asked God, Mas quando o meu programa acabou, eu perguntei a Deus. I asked God, do I stay? Do I stay in Europe? E aí ela perguntou para Deus quando o programa acabou: Senhor, eu devo permanecer na Europa? I felt so absolutely the Lord said, go home. E eu ouvi o Senhor dizendo, com certeza, vai para casa. I did not understand, Eu não entendi nada, but I trusted the voice of God. mas eu confiei na palavra do Senhor. In my flesh, I thought, I can think of the reasons why, sure. Na minha carne, eu ficava pensando em algumas razões
para aquela resposta, but I didn't know mas eu não sabia. that was the year 2020. Era o ano de 2020. We know what happened in E 2020. todo mundo sabe o que aconteceu naquele ano de 2020. It would have been very difficult to stay, Teria sido muito difícil eu ter ficado lá. but more importantly, Mas o mais importante, God had a reason to send me home. Deus tinha um propósito pelo qual Ele estava me mandando de volta para casa. I went home, Eu fui para casa and while I was home, for 2 or 3 weeks, I thought, e quando eu estava em casa por 2 ou 3 semanas, I told my mom, eu disse à mamãe: I feel like I'm supposed to help you in the ministry. eu sinto, mãe, que eu devo te ajudar no ministério. And you can imagine she was very excited. Você pode imaginar como ela ficou feliz. And to myself, I thought, this is the will of God, maybe 6 months. E eu pensei, talvez essa seja a vontade de Deus pelos próximos 6 meses. In 6 months, I realized, E em 6 meses eu vi with the work we were doing, que o trabalho que estávamos fazendo, I needed to stay for a year. eu precisaria ficar um pouco mais, por um ano. At the end of the year, E no final daquele ano, I realized eu pensei, I need 6 more months. eu preciso de mais 6 meses. And as I was staying and helping, E à medida com que eu dizia isso e ajudava, I was learning how to be obedient to God, eu fui aprendendo a ser obediente à voz de Deus. to be obedient to Jesus. Obediente a Jesus. And I'll tell you, I was 23, 24, E eu tinha apenas 23, 24 anos. and people would come to me when my mom was out of the room. E as pessoas vinham até mim quando minha mãe não estava. They say, "Are you okay? E diziam, você está legal? Why Você are you está bem? here? What? Why are you here?" Por que você está aqui? Thinking I was captive by my Pensando que eu family. estava sendo capturada pela minha mãe para poder estar ali. They think, you went to college, you went to university, Você já foi ao colégio? Você já foi à you were universidade? traveling the world, Você já viajou pelo you could be mundo? working almost anywhere. Você poderia estar trabalhando em qualquer lugar. It's impossible that you choose to be in this little town É impossível que você tenha optado ficar nessa cidade tão pequenininha, and working for your family. trabalhando para sua mãe, para sua It família. was hard for people to believe that it was my choice. E era muito difícil as pessoas entenderem e acreditarem que essa tinha sido a minha decisão. But I knew God had asked me to go home, Mas eu sabia que Deus tinha falado comigo para ir para and I casa. wanted to obey God. E eu queria obedecer a Deus. There was a time Teve um tempo when we had missionaries from Europe come to our home, que alguns missionários da Europa foram à minha casa. and they told us stories of all that God is doing in Europe. E eles começaram a contar tudo que Deus estava fazendo na And it was Europa. moving my heart, E remembering aquilo foi movendo o meu coração. what I'd seen God do in Europe and in What? Brazil, what I saw God do in Europe and in Brazil and in the Middle East, around the world. Ok. What God did. Eu vi Deus fazendo na Europa, no Brasil. Yes, feeling and remembering what God can do. Lembrando que Deus tinha feito na Europa e no Brasil. Ok. Obrigada. And I went to bed that night and I cried. E eu fui para a cama naquela noite e eu chorei muito. I laid in my bed crying, Eu deitei na cama e chorei, asking God, perguntando a Deus: why am I not in Europe? por que, Deus, eu não estou na Europa? And it was one moment of many moments E foi um momento de muitos momentos como este, where I had to believe that God knew what He was doing. que eu tinha que crer no meu coração que Deus sabia o que estava fazendo. My idea A minha of ideia how to obey God's calling de obedecer, a minha ideia de como obedecer o chamado de Deus, how I would do it, I would move to Europe. era eu me mudar para a Europa I'd just live in poverty. e viver lá, Hope I go from mission group to mission group. indo de missão em missão com os grupos, Worship in the streets. louvando e adorando a Deus nas ruas, Pray for everyone I find. orando por todo mundo que chegasse Let perto de God take mim. care of me. E Let Deus- God take care. Deus cuidaria de mim, But He had me home. mas I was Ele continuava willing. me deixando na minha casa. I was willing to go, Eu estava pronta, eu estava desejando ir, but God was saying stay. mas Deus dizia: fica. And I'll show you what I did. I had to get before God
E eu vou mostrar para vocês o que eu fazia. Eu me ajoelhava diante de Deus. Jesus, Eu dizia assim: Jesus, my life is in your hands. minha vida está nas tuas mãos. I don't know why I'm here, Eu não sei porque eu estou aqui, but I trust you in your process. mas eu confio no Senhor neste processo que tu estás fazendo. And I know and believe E eu sei e eu creio that you know your plan for me. que o Senhor sabe os planos que And tem I a respeito da minha vida. trust the journey. E eu confio nesta jornada, I believe neste you, processo. Eu creio em Ti, That if Europe never happens, que se isso nunca acontecer, I fulfilled my purpose there. eu tenho cumprido o meu propósito aqui na I terra. believe that what you have for my family Eu creio naquilo que Tu tens para minha will be família. according to your word. Vai ser exatamente da forma como o Senhor quer. I believe you'll bring me a husband, Eu acredito que o Senhor vai me trazer um marido, that he'll be faithful, he'll be righteous. um homem fiel, cheio de fé. I believe you'll bring me children. Eu acredito que um dia o Senhor vai me dar filhos. I believe I'll be obedient and have joy. Eu creio que eu serei uma mulher obediente e terei muita alegria. I stayed with my mom in the United States Eu fiquei na casa da minha mãe lá nos Estados and Unidos, serving in the ministry for 5 years. servindo no ministério dela por 5 anos. She was invited to the presidential inauguration in 2025. E ela foi convidada em 2025 para a posse do presidente. I wasn't supposed to go with her, E eu não havia planos de eu ir junto com ela para este evento, but the Lord opened a door mas o Senhor abriu as portas and I walked through. e eu fui. God made a way for me to come. O Senhor preparou um caminho para que eu pudesse estar ali naquele evento. And at a prayer breakfast for the inauguration, E no tempo de oração, no café da manhã que inaugurava aquele tempo ali, I saw a man across the room eu vi um homem na sala who changed my life forever. que mudou a minha vida para sempre. This is my husband sitting E on the esse front é o row. meu marido. The greatest man. Greatest man. O melhor homem. In one conversation, E em uma conversa, I realized this is a man like no other. em uma conversa, eu entendi, esse homem é um homem como nenhum outro. And I was undone. I knew I wanted to live the rest of my life with him. Eu já sabia que eu queria viver o resto da minha vida com ele. My joke was too, I thought he was married. Mas eu fiquei olhando assim e pensei, acho que ele é casado. He showed me his ring on the left hand. He said, "Oh no, in Europe we wear it on the right hand." I thought, good, he's single. Porque ele tinha um anel no lado esquerdo do dedo, né? E ela achou que ele era casado. Ele disse, não, eu não sou casada, porque lá é costume a gente usar assim. Thank God. Fiz, graças a Deus. So in January we met. Só em janeiro nós nos conhecemos. In February, I moved to Ukraine, where he lives. E em fevereiro eu fui para a Ucrânia, onde ele vive. My mom came with me. Minha mãe foi junto com a gente. In March, he proposed. Em março ele me pediu em casamento. In April, we got married. E em abril nós nos casamos. In May, Amém. I learned I was pregnant. E logo em seguida eu fiquei grávida da minha bebezinha. And now we have our daughter with us. E agora nós temos conosco aqui a nossa filha. And at my husband's suggestion, his idea, E na mente do meu marido, he said, I want to name our daughter Faith. e na mente dele ele disse assim, eu quero que a nossa filha se chame Fé. Vera is the Ukrainian name. Vira é o nome dela, é um nome ucraniano, But we love the declaration, mas nós amamos o que significa, não é isso? the meaning that it's declaring faith. Porque esse nome declara, significa fé. We say every time we look at her, Toda vez que nós olhamos para ela, we're reminded of all the faith we need. nós nos lembramos de toda a fé que nós precisamos Have ter. all the faith we need. Toda a fé que nós precisamos na nossa. Yes. And Jesus did this work.
E Jesus fez esse trabalho na nossa vida, but it required obedience. mas requereu muita obediência. And it required believing in his dreams, not in mine. Requereu de nós acreditar nos sonhos dele e não nos nossos. Believing in his dreams the way he wanted it. Acreditar nos sonhos dele do jeito que ele queria. There's a Bible verse that says the Lord will give you the desires of your heart. Há um texto na palavra de Deus que Deus... can you say again? Desires, what you want. Deus concede os desejos do seu coração. There are good works that God has created you for. Sorry. Tem boas obras que Deus preparou para nós. It's true, it's written in Ephesians. É verdade, Efésios. Good works that he's prepared before for us to do. Good works. But you don't know what they are. Mas a verdade é que nós não sabemos quais são. There are dreams that we have. Os sonhos que ele tem. But only God knows the desires of our hearts. Mas também só Deus sabe os desejos do nosso coração. Only Jesus knows what he has prepared for you to do. Só Jesus sabe o que ele tem preparado para cada um de nós. And discovering it requires obeying him in the small things. E descobrir isso requer de nós muita obediência. Believing that God's will is good even when we don't understand it. Acreditar que a vontade de Deus é boa, mesmo quando nós não conseguimos ver isso. My story, this part of my journey, essa parte da história da minha jornada, it's a small thing. É uma coisa pequena. Compared to a lot of the suffering and sacrifice that these women have had to make in this room. Comparado com o sacrifício que Deus fez por cada uma de nós aqui. I know that your journey has required a lot of pain. Talvez a sua jornada esteja requerendo de você muita dor. But let's remember how Jesus has already turned much pain into much beauty. Mas observe como o Senhor transformou toda aquela dor em algo tão lindo, a dor que ele mesmo sofreu. Thank you, Jesus, for the good that you've already brought in our lives. Agradeça a Deus pela bondade dele se manifestando nas nossas vidas. We can take that testimony. Nós podemos pegar este testemunho and remember that Jesus is still doing good works. E nos lembrar que Jesus continua fazendo um trabalho maravilhoso. I pray that grace for obedience to come over each of you in this room. Eu peço a Deus pela sua graça que essa obediência seja algo na sua vida. That you will believe for the good works that Jesus has prepared for you. Que você creia nas coisas grandes que Deus tem preparado para você. That the ones you understand and that you don't understand. Aquelas que você está entendendo ele fazer, mas aquelas também que você não está entendendo nada. The ones you see now. Aquelas que você vê a ele fazendo agora. That you can't see yet. E aquelas que você ainda não consegue nem ver. His journey is good. A jornada, o processo de Deus é bom. His plan is good. Os planos do Senhor são bons. It's not for just you. It's not for only you. E não é somente para você. It's also for your family. É para sua família. It's also for people you've never met. E para aquelas pessoas que você ainda nem conheceu. It's for people you may never know. Talvez para pessoas que você nunca vai conhecer. But the Lord knows how to work through you. Mas Deus sabe to como trabalhar através de você para demonstrar. To reveal His kingdom. Para revelar o seu reino. His goodness. A sua bondade. His love. O seu amor. For you. Por você. For your spouse. Pelo seu esposo. For your family. Pela sua família. For your children. Pelos seus filhos. For your church. Pela sua igreja. For your community. A sua comunidade. For your nation. Para a sua nação. His ways are higher than our ways. Os planos dele são maiores do que os nossos. His thoughts are higher than our thoughts.
Os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. And He loves to give good gifts. E ele ama presentear-nos com The bons Bible presentes. says, Jesus says, Jesus diz: which of you, when your child asks for bread, will give a qual stone? de vocês, quando um filho pede pão, você dá pedra? And then He says, if you're evil, E ele diz: se But- você sendo mal, you know how to give good você gifts. sabe como dar boas dádivas ao seu filho, How much more quanto mais does your Heavenly Father o seu Pai do céu know how to give the Holy Spirit sabe como dar o Espírito Santo those who ask? para todos que So o I pedem. invite you to stand with me. Portanto, eu gostaria de pedir a você agora que ficasse de pé comigo. And let's ask together for Jesus to give the grace, E vamos pedir juntas para que Deus derrame da sua graça. the grace of obedience A graça de sermos obedientes. and trust. E aquelas que creem, Because authority and power, porque poder e autoridade, like Pastor Mary preached just now, assim como a pastora Mary falou, it comes through submission and obedience. vem de submissão e, obediência. It comes from believing Jesus at His word. Vem de a crermos na palavra de Deus. Look at your life and remember the testimony. Olhe para a sua vida e se lembre do testemunho. You are in this room. Você está neste You lugar. are in Christ Você está em Cristo. because He already did a work in you. Porque Ele já fez um trabalho na sua vida. And His work is not finished yet. E o trabalho dele ainda não He's terminou. still doing a good work in you. Ele continua fazendo um trabalho lindo na sua vida. So let's pray. Portanto, vamos orar. Father God, Senhor Deus, I thank you. eu te agradeço. You know the name of every woman in this O room. Senhor sabe o nome de cada pessoa que está aqui. You know her tears. Você conhece as suas lágrimas. You know her joy. Você conhece as alegrias. You know her passions. Você conhece as paixões de cada uma. You know her ambitions and desires. As ambições, os desejos do coração. Her gifts, her creativity. Os dons de cada uma. And I thank you, Lord. E eu te agradeço, Jesus. I ask God E eu te peço, Senhor, that tonight que hoje à noite would be a turning point, a moment of change seja um momento de mudança for the Holy Spirit pelo Espírito Santo, to come upon us again. que possa vir sobre nós novamente. Lord, I pray you would come like a waterfall. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com umas águas profundas Deliver us of anxiety and fear. para nos livrar, Senhor, de todo medo. Deliver us of rebellion to not submit. Nos libertar de toda desobediência. We ask God for your grace and forgiveness for where we haven't submitted. Pedimos pela sua graça e o seu perdão por tudo que temos feito. And I thank you, Lord, E eu te agradeço, Deus, that you are breathing life porque o Senhor tem vida para nós. into the broken places of our O hearts Senhor tem vida para os lugares mais quebrados do nosso coração. so that we can receive again your Holy Spirit. Para que nós possamos, Senhor, nesta noite receber novamente o teu Espírito Santo. I pray, God, Eu oro, Deus, that the anointing that you give para que esta unção would come upon every woman in this room, venha sobre cada pessoa neste lugar that she would speak your word to herself, que está neste momento falando a tua palavra no seu próprio coração. be reminded of the goodness of God, Lembra a cada uma delas a tua bondade, the Senhor, glory of God, a glória do Senhor the faithfulness of God. e a bondade de Deus. I break every hindrance, everything that would stop us from Em nome de progressing. Jesus, eu repreendo tudo que tem feito elas pararem. And I thank you, Jesus, E eu te louvo, Senhor, that you are leading us porque o Senhor está nos conduzindo into a life of obedience. para uma vida
de obediência. Again, let's say, Lord, I repent Diga comigo, Senhor, eu me arrependo of all disobedience. de toda desobediência que cometi. And I thank you E eu te agradeço, that obedience brings freedom. porque a obediência traz liberdade. Liberdade. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for blessing these women Obrigado, Senhor, por abençoar a vida destas mulheres with the strength to obey, com a força para obedecer. to live the life you've created them for, I'm sorry. to live the life they are created for. Para viver a vida que vocês foram criadas para viver. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Thank you so much.